Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, trabalhando para o povo, na infraestrutura, estradas bem cuidadas, possibilitando o ir e vir da comunidade e a escoação de nossa produção com agilidade. Na saúde, Porto Esperidião realiza o maior enfrentamento de saúde da história para evitar a proliferação da Covid-19. Na educação, melhores condições de trabalho para os professores, gerando mais aprendizado aos alunos. Porto Esperidião, gerando através do trabalho qualidade de vida para a população. Gestão 2021-2024. Em Quatro Marcos, você conta com o serviço especial da Borracharia Brasil. Não ande de pneu murcho, aqui é tudo calibrado. Borracharia Brasil, em Quatro Marcos, na Avenida São Paulo. Saída para Araputanga. Faça-nos uma visita. Carro de passeio colide com caminhão. Trava com vida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Também havia neste veículo um passageiro que foi conduzido para o hospital em Lucas do Rio Verde. Não temos a informação, nem a identificação, nem o estado de saúde desse passageiro. Colisão entre caminhonetes próximo a Sinop. Envolvendo estes dois veículos. Nada disso teria acontecido se não fosse a inadimplência por parte de um dos condutores. Somos sabedores que a BR-163 ainda deixa muito a desejar, mas infelizmente muitos motoristas não têm a consciência de pegar uma rodovia como essa. O jeito mais prático de criar galinha caipira. Apesar de ser um comedor alternativo, ele funciona. Só que se ele tivesse posicionado mais alto, na altura do papo das aves, teria um menor desperdício e facilitaria as aves se alimentarem. Fiscalização na Piracema. Então a gente tem colocado embarcação no rio para fiscalizar, para acompanhar as denúncias, que tem várias denúncias, a sociedade em si tem ligado para a Polícia Militar Ambiental, e a gente tem checado essas denúncias, apreendido peixe, pescado, prendendo pessoas que cometem os delitos. Então essa operação na verdade já começa bem antes do início da Piracema. É o que você vai conferir agora. Boa tarde! Iniciamos aqui mais uma edição do nosso jornal Folha do Vale. Uma ótima terça-feira para você. Eu desejo a você de coração que seu dia seja maravilhoso, que seja abençoado, que os propósitos que você tem como objetivo sejam alcançados nessa data. 27/9/2022 é a nossa data de hoje, levando o intuito de levar até você todas as informações, deixando você muito bem informado do seu município, do seu estado e de toda a sua redondeza da melhor forma. É nossa TV Folha do Vale fazendo a notícia para você. Nas proximidades de Sinop, um acidente gravíssimo aconteceu na BR-163. Uma colisão entre duas caminhonetes foi levado aí a vida de 5 pessoas, 3 feridas, um acidente gravíssimo ocasionado. Dois pulou, ainda tá se mexendo. Esse aqui? Mexeu agora. Olha lá, outro lá dentro se mexendo. Esse tá também. vivo. Olha o outro se mexendo. Ô. Esse aqui tá vivo. Eita. Cara, que falado, hein, cara. A caminhonete tá morrendo imprensada ali, ó. Não dá pra vir. Não, aquela não mole não. Um ferro desse aí. Não dá, ela tá toda quitada por baixo. Esse acidente gravíssimo envolvendo duas caminhonetes, deixando 5 pessoas mortas e 3 internadas em estado de saúde gravíssimo, ocorreu exatamente no trecho entre Sinop e Itaúba, na BR-163, considerada a BR da morte no estado de Mato Grosso. Estas imagens irão mostrar qual é o verdadeiro retrato desta rodovia. Tu é doido.
Tranquilo. Hã? Esse ainda tá se mexendo. Esse aqui? Mexeu agora. Olha lá o outro lá dentro se mexendo. Esse tá também. vivo. Olha o outro se mexendo dentro. Esse aqui tá vivo. Por que tá vivo? É. Cara, que falando. falado, hein, cara? Aquela porta lá, a caminhoneta morrendo imprensada ali, ó. Não dá pra abrir. Não, aquela não mole não. O ferro desse mas aí. não dá, ela tá toda quitada por baixo. Um choque frontal envolvendo estes dois veículos. Nada disso teria acontecido se não fosse a inadimplência por parte de um dos condutores. Somos sabedores que a BR-163 ainda deixa muito a desejar, mas infelizmente muitos motoristas não têm a consciência de pegar uma rodovia como essa. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local juntamente com outros órgãos de segurança e lá realizaram os trabalhos. O chefe da 6ª Delegacia da PRF aqui da cidade de Sorriso conversou com a nossa equipe por telefone. Ele relatou que um dos motoristas teria feito uma ultrapassagem mal sucedida. A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e de imediato já solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros Militar de Sinop para que a gente pudesse prestar o atendimento e deslocou até o local. Ao chegar no local, verificou pelos indícios existentes de uma testemunha que estava lá acompanhando e aguardando, verificou que o veículo Hilux com 4 ocupantes deslocava no sentido decrescente, ou seja, Itaúba para Sinop, realizou a ultrapassagem de uma combinação de veículos de carga, vindo a colidir frontalmente com a Pajero Full, ocasionando um acidente de extrema gravidade. A pista ficou totalmente interditada por quase 3 horas para que pudesse ser feito todos os resgates, todo o trabalho de perícia e tudo mais. Os corpos e as vítimas lesionadas foram todos encaminhados tanto para o IML de Sinop quanto para o Hospital Regional de Sinop. Na Hilux estavam 4 ocupantes, 2 morreram instantaneamente. Uma faleceu após a remoção e a outra está internada em estado grave no Hospital Regional de Sinop. Na Pajero estavam também 4 pessoas. Uma mulher veio a óbito ali no local. Uma outra pessoa do sexo feminino faleceu após a remoção. E 2 estão internadas em estado bastante complicado em um hospital particular da cidade de Sinop. As vítimas fatais são elas: Lismara Bertoletti, de 52 anos, Isadora Ribeiro, de apenas 8 anos, Jonas da Silva, de 38 anos, Claudiomiro Soares, de 44 e Carlos André, de 37 anos de idade. Entre estas vítimas que estão internadas está uma garotinha de apenas 5 anos de idade. Até quando isso vai continuar acontecendo na BR-163? Com as proximidades da Piracema, a Polícia Ambiental aí fez relatos e esclarecimentos do que pode e do que não pode dentro da Piracema. Você que pesca, você que é pescador, para ficar ciente e não cometer nenhum tipo de crime, nenhuma irregularidade com a Polícia Ambiental ou com o crime de Piracema. Se inicia em breve o período da Piracema e a Polícia Ambiental, através do Tenente Medeiros, faz alguns alertas para evitar problemas nesta época. Para comerciantes ou pescadores que tenham peixe em estoque, não esqueça de fazer a declaração de estoque, visto que a fiscalização nestes lugares continua. Aos pescadores, o lembrete é simples: não pesque em rios, lagoas marginais, a menos de 500 metros de rios e lagoas, canais de tubulação de esgoto,
até 1.500 metros das barragens de reservatórios hidrelétricos e de mecanismos de transposição de peixes, até 1.500 metros de cachoeiras e corredeiras, nos corpos d'água de domínio do Estado em que a legislação atual especifica é proibida a captura, o transporte e o armazenamento de espécies nativas, inclusive espécies ornamentais. É proibido o uso de materiais perfurantes. Em caso de pesqueiros, é proibida a utilização de animais aquáticos, vivos ou mortos, inteiros ou em pedaços, como iscas, com exceção de peixes vivos, acompanhado de nota fiscal ou nota de produtor. O uso de plataforma flutuante de qualquer natureza nos rios e bacias é proibido. As multas podem chegar até R$10 mil e serão aplicadas conforme a lei determinar. Qualquer denúncia poderá ser feita pelos telefones 181 ou pelo telefone 190. É importante lembrar que a piracema é muito importante para que a fauna aquática não entre em extinção. A primeira Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental já iniciou as operações. Já visto que final de semana passada a gente esteve no Rio e vislumbrou que tem bastante embarcação, que é o final do período, o início do período proibitivo, então as pessoas saem para pescar. E nesse intervalo aí vai ao rio também pessoas que cometem delitos. E essa operação já começa antes do começo da piracema. Então a gente tem colocado embarcação no rio para fiscalizar, para acompanhar as denúncias, que tem várias denúncias, a sociedade em si tem ligado para a Polícia Militar Ambiental, e a gente tem checado essas denúncias, apreendido peixe, pescado, prendendo pessoas que cometem os delitos. Então essa operação na verdade já começa bem antes do início da piracema. E essa intensificação agora no período da piracema é tanto para quem está no rio, as fiscalizações são feitas, quanto para quem usa para pescar no barranco também? Exatamente. A gente costuma disponibilizar guarnições fluvial, né, que desloca pelo rio através de embarcação, e também as terrestres. A gente faz em alguns locais que a gente conhece ou denúncia também, que passa os pescados que retiram do rio e transporte através de veículos. E a gente faz abordagem nesses locais. Tem várias estradas vicinais que a gente faz essa operação. E também o barranco, né? O momento que a guarnição está de barco, está patrulhando o rio e encontra delito no barranco, também faz essas abordagens também. Quais são as multas para as pessoas que elas forem pegas pescando nesse período da piracema? Então, o período proibitivo, nós temos algumas leis que nos resguardam disso aí. A norma 1096, que é uma lei estadual, a norma 1605 de 98, que é uma lei federal, e o decreto 6514. O decreto 6514 de 2008, ele fala de R$700 a R$100 mil a multa para quem pescar no período proibitivo, e R$20 acrescido dessa multa que o policial estipular, ainda R$20 por exemplar ou por fração, caso o cidadão já tenha cortado o peixe, então acrescenta R$20 por unidade. Mas a multa em si, por pescar em período proibitivo, ou seja, na piracema, varia de R$700 a R$100 mil. E quais são as dicas que a Polícia Militar deixa para a população ribeirinha e para os pescadores nesse período agora, para que não acabe caindo e pagando uma multa dessa? Como de sempre, a gente fala aí nas redes sociais, né, na imprensa, que tenha consciência. A gente tem visto que as pessoas têm mudado um pouco as atitudes. Quando vê crime ambiental, entra em contato com a Polícia Militar Ambiental e a gente faz essa checagem. E vendo um crime, você pode denunciar através do 3223-3542, que é o nosso telefone, ou no 190, que a Polícia Militar, no geral, atende também, para que a gente consiga coibir essas práticas. Porque às vezes utiliza até nesse período da piracema. A gente tem o ano passado mesmo, nós tivemos muitos pescadores presos durante esse período de piracema, inclusive pescador profissional que
recebe do Estado, recebe um auxílio para ajudar a Polícia Militar Ambiental, a SEMB e os demais órgãos a fiscalizar. Então, assim, a gente pega esses cidadãos aí que estão pescando, recebe o salário de defesa, mas estão pescando. Então, assim, e tem muita denúncia, a gente recebe muita denúncia. E a demanda é tão grande que às vezes a gente não consegue. Então, vamos pedir para a população denunciar, mas ter paciência que a gente está fazendo o máximo, que são vários rios. Nós temos 22 municípios para cobrir. Ontem mesmo, uma guarnição foi atender uma denúncia de poluição de rio lá em Nova Lacerda. E eles fizeram o levantamento, fizeram a coleta da água, do material ali que encontrou, para levar para a Unemat, que nós temos uma parceria com a Unemat, através do professor Claumir, para a gente tentar identificar, o Unemat identificar qual tipo de poluição. Que a água estava barrendo, se era garimpo ou se é uma barragem que estourou. Então, assim, a gente foi lá para fiscalizar esse rio, o Rio Galera, lá em Nova Lacerda. Então, é uma demanda muito grande. Rio Jauru, Rio Cabaçal, o Rio Paraguai em si. Então, a área nossa é muito grande. Então, as pessoas têm denunciado, a gente tem, na medida do possível, tem mandado guarnição lá para checar, para dar uma resposta para a sociedade. E a gente pede essa parceria, continue essa parceria da sociedade em si. Nos ajudando, fiscalizando que já que a Polícia Militar Ambiental não está em todo local e o pescador está vendo o outro cometer um ilícito ali, conscientiza ou fala da importância de preservar, porque a gente tem visto que todos os pescadores aqui que estão há muito tempo na área, que são antigos, eles falam que diminuiu bastante os peixes por causa disso, por causa dessa pesca predatória. Então, assim, nós temos intensificado muito, em nome do Tenente Coronel Itamar, comandante da 1ª Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental, ele tem pedido para intensificar bastante essa fiscalização. E essa fiscalização em si, como eu te disse, começa bem antes da Piracema. Lembramos, né, gente? A Piracema, ele foi criado para cultivar a produção de peixes, né? A época de reprodução aí de peixes, né? E aí o que acontece? Você evitando cometer esses crimes, né? Que Piracema é um crime. Se você cometer aí, for pego, pode até ir em prisão, pode até ir preso, como você viu aí, pagando fiança e tudo mais. Então eu acredito que você não queira passar por isso. Vamos apoiar o meio ambiente e o meio ambiente apoia a gente também. Um de braços dados com o outro. Para você aí que tem interesse em produtividade, tem um sítiozinho, que tem um espaçozinho, quem nunca quis ter uma criação de galinha caipira? Hoje a gente traz para você como fazer esse manejo de forma correta, para você não obter prejuízo, até porque é um ponto lucrativo, por incrível, é um ponto lucrativo, e assim, veterinários e entre outros explicam a forma correta, o jeito mais fácil de você manusear sem ter prejuízo e obter um grande lucro com galinha caipira. Dormir na bagunça e acordar com tudo limpo, organizado, parece sonho, né? Pois coisa parecida está acontecendo com pequenos produtores de ovos e frangos de Minas Gerais. Mas não é passe de mágica, é trabalho duro de uma equipe grande. Trouxe a equipe aqui dos alunos ali. O felizardo da vez é o criador Ronaldo Manassés, dono de um pequeno sítio no município de Caetanópolis. Ele recebe a visita dos alunos de veterinária do Centro Universitário UniBH e do professor e veterinário Bruno Antunes. E esse espaço aqui cercado, telado. Foi feito recente agora. Ronaldo alojou 500 galinhas da raça Isa Brown num galpão com esse piquete anexo. Ele fornece água, ração, restos de verduras e legumes, mas elas continuam morrendo. Morreu 80 mais ou menos. E algumas comem o ovo que bota e não estão todas botando no ninho e bica muito, né?
Elas ficavam só com o bico aberto, parece que estavam com falta de ar. Em busca de ajuda, Ronaldo entrou em contato com o pessoal da universidade e hoje será um dos criadores atendidos pelo GECTA, o Grupo de Estudo em Ciência e Tecnologia Avícola da UniBH. Para organizar o trabalho, o professor Bruno decidiu dividir a turma. Ficou assim: a Adélia e a Bruna vão cuidar da parte de qualidade de ovos e fazer a coleta do sangue das galinhas. O Lucas e o Daniel vão avaliar o ambiente. A Mônica e o Vitor vão cuidar da parte do manejo. E a Isabel e o Bruno da parte da sanidade. A Paula, que não tem dupla, vai cuidar da parte de nutrição. Vamos começar os trabalhos? Então, mãos à obra. Em quase todos os quesitos avaliados, problemas. Galinha botando fora do ninho, direto no chão do aviário, junto a fezes e urina. Devido a poros no ovo, tem entrada de micro-organismos e aí tem a contaminação desses ovos. Ninhos altos dificultam o acesso das aves. O outro problema também é a janela. A janela é clara e as aves, quando elas estão em postura, elas preferem um ambiente mais calmo, mais escuro. Ninhos sujos e sem cobertura. Os ninhos, eles precisam receber uma cama. A ausência da cama pode causar um atrito que gera rachaduras no ovo. O ambiente que abriga as galinhas também está inadequado. Estamos falando de uma superlotação. O ideal é que cada ave pudesse contar com pelo menos meio metro quadrado de pasto. Aqui, cerca de 400 galinhas dividem 87 metros quadrados, um excedente de 226 galinhas. O galinheiro de 33 metros quadrados também é pequeno demais. O padrão seria 5 aves por metro quadrado, ou seja, mesmo dentro do galpão, tem 235 galinhas a mais. E quais os problemas que isso traz? Principalmente estresse. Né? A ave tendo estresse, ela vai diminuir seu desempenho, além de provocar canibalismo, que vai ser uma passar a agredir a outra, causando assim morte dos animais. E haja puleiro para tanta galinha. Cada ave tem que ter um espaço de pelo menos 40 centímetros lineares no puleiro, na extensão desse puleiro. Então está faltando puleiro para todas essas aves que estão aqui. E tem mais. O material, ele não é aderente, é bambu. E aí é liso, né? E é muito liso. Lucas também ressalta o problema da ventilação e da temperatura dentro do galinheiro. Lembra que o Ronaldo comentou que as galinhas vivem com o bico aberto? Então, em dias quentes, o sofrimento é grande. Os ventiladores que estão lá, eles não conseguem fazer uma ventilação ideal. E para ele conseguir essa ventilação de forma ideal, ele teria então que ter uma abertura nas laterais. Essa abertura ainda seria protegida por tela. E essa tela permitiria, então, uma ventilação e uma aeração melhor nessa questão do aviário. Essa abertura ajudaria ainda a dispersar os gases tóxicos e a poeira que se formam na cama do aviário, que, aliás, também está em más condições. A cama, você pode perceber que ela está bem compactada. E quando a gente faz esse movimento aqui, a gente percebe que ela não sai com facilidade. A cama compactada, ela dificulta a absorção das fezes, né, das galinhas, e vai gerar gases tóxicos, que é o que a gente está percebendo aqui, um cheiro muito forte de amônia. E também poeira. Poeira pode causar doenças respiratórias para as aves. Mônica e Vitor encontraram também outros problemas de manejo. Os bebedouros e os comedouros estão sujos e mal posicionados. A altura do prato está inadequada. Ela tinha que estar na altura do dorso das aves e com menos água, para poder evitar que as aves derramem água e molhem a cama. Apesar de ser um comedor alternativo, ele funciona. Só que se ele tivesse posicionado mais alto, na altura do papo das aves, teria um menor desperdício e facilitaria as aves se alimentarem. A gente pode dar uma olhadinha no local onde o senhor guarda a ração? Pode sim, é logo ali. No quartinho, mais problemas. Sacos de ração abertos, veneno de rato exposto e muito entulho. Isso tudo propicia o aparecimento de roedores e isso pode carregar micro-organismos para o alimento das aves e contaminar esse plantel. A gente vê aqui também os ovos. Isso não é o ideal, isso aqui tinha que ter um local adequado para o armazenamento desses ovos. Agora, algumas perguntas relacionadas à saúde das aves. E o senhor utiliza algum medicamento nas aves? Sim. E mais recomendações.
O ideal é ele realizar uma limpeza sistemática em todo o aviário, em no mínimo 45 dias, separar as aves doentes e dar destino às aves mortas corretamente e utilizar a medicação apropriada para aquele tipo de situação, para aquele quadro que ela apresente. Neste momento, ave doente aqui não tem, né? Aparentemente não. Coleta de sangue para confirmar e por hoje é só. Agora, Bruno, a gente percebe assim que o Ronaldo tinha muitas questões de manejo, né? É comum isso no Brasil? É extremamente comum. Eu considero que praticamente 90% dos produtores de galinha caipira, eles têm muitas dificuldades de manejo, de determinar uma alimentação correta para a ave. O próximo encontro da turma foi marcado no campus da universidade em Belo Horizonte. Depois de levantar toda a situação lá da criação, fazer os exames, o grupo se reúne para elaborar um plano de ação. A Paula e as outras duplas devem apresentar soluções para os problemas encontrados em cada área. E é só no dia seguinte que a transformação começa. As galinhas são levadas para um campinho de futebol adaptado para recebê-las. Piquete, quarto de ração e galpão são completamente esvaziados. A cama velha e compactada do aviário também foi retirada. A cama na criação de ave caipira, a gente deve sempre trocar na hora que a gente começar a observar que ela não consegue mais ficar com aquela quantidade de esterco que a ave produz. Agora, o manejo semanal, a reviragem dessa cama, ajuda a aumentar o tempo que essa cama vai ficar nessa criação. Ronaldo participa de tudo e recebe orientação. Você limpa primeiro o telhado, parede, por último, o piso, o chão. E assim foi feito. Primeiro, vassoura comum. Vassoura de fogo. Água e sabão. Amônia quaternária, um desinfetante apropriado para esse fim. Por último, uma solução à base de cal é aplicada em todas as superfícies. Enquanto a cal seca e descansa, os ninhos são reformados, limpos e desinfetados. Puleiros também são refeitos. E esse trabalhão todo, vale a pena? Uma alegria da gente nessa área vir para campo e trabalhar. E para a gente é muito gratificante chegar aqui e ver uma propriedade, de certa forma, que não está trazendo um retorno quanto poderia estar trazendo, a gente intervir e o resultado disso que é a maior motivação. E não é que em pouco tempo o resultado já começa a aparecer? Olha só como ficou o quartinho da ração. Colocamos todas as rações, os sacos de ração sobre um pallet, né, afastado pelo menos aí 30, 40 centímetros da parede. As rações que estavam abertas nós colocamos em bombonas, identificamos as rações e fizemos também a colocação do controle de roedores. E aí colocamos em canos de PVC, o raticida. O piquete também está de cara nova. Como ele não tem nenhuma gramínea, nenhuma forrageira, nosso recurso a curto prazo foi construir esse varal de verduras, sempre evitando de colocar diretamente no chão do piquete. No galpão, uma camada com 8 centímetros de maravalha forma a nova cama. Bebedouros, comedouros, ninhos e poleiros também voltaram. E dessa vez está tudo limpo e devidamente posicionado. A diferença é notável. Mostrando que ele consegue produzir, né, com custos baixos, mas de uma maneira mais organizada, e aí ele vai reduzir o risco de doenças acontecendo na produção dele, aumentando a produtividade. E o que você achou aí da transformação? Eu não tenho nem palavras, né? Achei maravilhoso. Que agora vamos ter uma qualidade melhor, né, na produção, graças à equipe, né, do professor, os alunos, que estão todo mundo de parabéns. Ronaldo gastou apenas R$200 com material de limpeza, desinfecção e alguns comedouros novos, mas ficou com lição de casa importante para fazer: aumentar as instalações ou diminuir o número de galinhas, reformar o pasto com um grama estrela ou outra gramínea adequada e abrir as paredes do galpão para resolver o problema da ventilação. E não é que ele fez quase tudo direitinho? 2 meses depois, nós decidimos fazer uma nova visita ao Ronaldo para ver como é que estava a criação. E sabe o que mudou nesse período?
tudo, literalmente. Animado com a transformação do outro galinheiro, o Ronaldo decidiu construir uma nova instalação que eu não preciso nem dizer, você tá vendo, é muito superior à antiga. Ele gastou mais R$3.000 para transformar o antigo capril do sítio num galinheiro. Repare como suas galinhas, antes estressadas, agora rolam e ciscam tranquilas numa cama aerada. Acabaram as mortes e o canibalismo. O ambiente está mais fresco, ventilado. Os ovos agora são botados no ninho e armazenados em local adequado. Em 2 meses, a produção mais que dobrou. Saltou de 73 dúzias de ovos por semana para 160 dúzias em média. Ele já não está tendo prejuízo. Com essa produção, ele consegue arcar com os custos de ração, o custo da ave e até pagar a mão de obra que ele tem para poder fazer o manejo dessas aves. Você está contente, Ronaldo? Estou muito satisfeito, né? Sem comparação, mudou foi muito. E o mercado, está vendendo tudo? Tudo. Estamos precisando de aumentar a quantidade das galinhas. Um acidente gravíssimo foi acontecido próximo a Nova Mutum. Um veículo Etios acabou saindo da sua pista e vindo colidir de frente com um caminhão baú. Acredita-se que o condutor dormiu no volante. O acidente acabou levando a vida do condutor, como você vai ver nas imagens. O acidente entre o veículo de passeio com placa de Nova Mutum e o caminhão de carga, um caminhão baú, aconteceu já no final da noite deste último domingo, por volta das 23h30, na BR-63, a cerca de 65 quilômetros aqui de Nova Mutum, já na região de Lucas do Rio Verde. Infelizmente, o motorista do veículo de passeio que colidiu frontalmente com este caminhão não resistiu aos ferimentos. Ele chegou a ser socorrido ali mesmo no local pela equipe da Rota do Oeste, que chegou no local, ele ainda estava com vida, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. Também havia neste veículo um passageiro que foi conduzido para o hospital em Lucas do Rio Verde. Não temos a informação, nem a identificação, nem o estado de saúde desse passageiro. Já no caminhão estava o motorista e também o seu filho. Esses tiveram ferimentos leves e assinaram um termo de recusa de atendimento e permaneceram ali mesmo no local. Segundo informação do próprio motorista do caminhão, ele seguia sentido a Lucas do Rio Verde e o veículo de passeio Etios vinha no sentido contrário, quando de repente, sem nenhum motivo aparente, ele acabou invadindo a pista e acabou o motorista não conseguindo evitar a colisão e essa colisão frontal. Se você olhar bem as imagens aí que você vê do veículo de passeio, ele ficou com a frente completamente destruída. É quase impossível que alguém chegasse a sobreviver a um acidente com tamanho impacto quanto esse. O veículo acabou ficando ali mesmo em cima da pista, já o caminhão foi parar fora da pista, ali bem na lateral, mas fora da pista. A perícia técnica do município de Sorriso foi a responsável de ir até o local, fazer todo o serviço ali de perícia, e a hipótese mais provável é de que o motorista do veículo de passeio, que foi identificado como Jefferson Bento Felipe, de 33 anos, ele possa ter dormido ali no volante, cochilado, quando acabou então invadindo a pista. O veículo, esse veículo de passeio também, ele tinha ali o adesivo de um aplicativo, um veículo de aplicativo. Se esse veículo fazia alguma corrida ali no momento, isso também não se sabe, se essa segunda pessoa fosse algum passageiro do veículo de aplicativo, essa informação ainda não temos. Mas o levantamento é esse. Infelizmente, mais uma vítima aí de um final de semana violento na BR-163, tendo visto aí os inúmeros acidentes que aconteceram com várias vítimas. É mais um final de semana com essa BR-163 aqui mais ao norte, com muitas vítimas, muitas vidas, sendo ceifadas, infelizmente. Bem, amigos, encerramos aqui mais essa edição do nosso Jornal Folha do Vale.
Fica aquele abraço para você, aquele beijo no coração. Uma ótima terça-feira para você, maravilhosa, que seu dia seja produtivo. Conto com você amanhã novamente, com a sua audiência, a ser aí juntinho com a gente aqui na TV Folha do Vale. Um abraço, um beijo no coração, fique com Deus.